Boa noite, queridos irmãos e amigos. Nós estamos, durante esse seriado, tratando sobre a leitura, com alguns comentários sobre casamento e divórcio. É a mensagem pregada pelo profeta, a qual recebeu diretamente de Deus, ali sobre aquela montanha em Tucson. A cidade toda parou para ver aquele fenômeno, quando uma nuvem, como um turvelino, cor âmbar, subia e descia em determinado lugar, e ali estava falando Deus, instruindo ao nosso profeta. Para nós que cremos na mensagem, nós simplesmente temos isto como a palavra final a respeito de casamento e divórcio. Na nossa leitura, o profeta faz um levantamento, citando a Bíblia, nos dias de Jesus, quando Jesus foi questionado sobre esta questão, e ele respondeu que no princípio não fora assim, e que nunca se separe aquilo que Deus ajuntou, mostrando que o casamento é indissolúvel. E a única maneira que Deus aceita a ser dissolúvel é a traição, a, a infidelidade conjugal. Fora disto, nós não vamos encontrar nenhuma outra justificativa. Mas mesmo sendo ela caiu, foi infiel, é preciso saber se esse homem não é culpado, não a empurrou para isto para ficar livre dela. Porque também isto faria com que ele fosse, com que ele também fosse privado de contrair um segundo casamento. Então nós vemos o profeta nos falando, nos mostrando como era ali no princípio, quando Deus fez o casal. De cada animal um casal, cada animal um casal. E quando chegou na raça humana, Deus fez o homem, e ali não encontramos a mulher. Porque a Eva estava em Adão, por isso ela foi tirada de Adão. E Adão, como um produto original, ele não poderia cair. Mas ele caiu através daquele produto que havia tirado dele, que é a sua própria companheira. Deus tirou dele a sua companheira, tirou dele aquele espírito feminino e pôs em Eva. E Adão a amou. E Adão simplesmente se colocou ao lado dela, no seu exílio, porque ele a amava. Quer dizer, a queda de Adão foi uma queda de olhos abertos. Ele sabia das consequências, mas porque ele amava a ela, a sua esposa Eva. Da mesma forma, Jesus, ele sabia, isso é um tipo, Jesus sabia, ele veio ao mundo de olhos abertos, sabendo o que aconteceria com ele. Mas porque ele nos amou, ele veio e deu a sua vida em nosso resgate. Então, nós vemos que a mulher foi feita justamente para que viesse o pecado através dela, quer dizer, não que Deus a excitou para isso, mas porque Deus deu ao livre-arbítrio para a pessoa, e mesmo Deus, sabendo que ela cairia, que Adão iria atrás, mas era uma decisão particular deles. Porque Deus disse, o dia que vocês comerem do fruto, quer dizer, vocês vão, não toquem no fruto, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, era a mulher. Então, esse dia vocês morrerão, não façam isso. E o comer é uma linguagem
Entende? É uma metáfora que representa um ato, uma ação, o que houve ali, um adultério. E vemos que as fêmeas, como vimos no programa anterior, na leitura, elas estão a criação que Deus fez está no seu ponto original. O único que saiu do lugar foi o ser humano. Por isso nós vemos que entre as fêmeas, entre os animais, a cadela, a vaca e todas elas seguem um certo ciclo. Existe quando elas entram em cio, mas a mulher é a única fêmea que ela está pronta para a hora que ela quiser. Então você vê quão vulnerável é as coisas. Então quero seguir com essa leitura. Assim, é todo pecado uma perversão da verdade original. O que é uma mentira? É a verdade pervertida. Que é um adultério? É o ato correto pervertido. Assim aí está a escritura, aí está a criatura pervertida. Aí está a coisa toda pervertida. E a coisa toda se soletra pecado, que se encontra bem aí. É por isso que a questão é tão grande. Somente uma parte, fragmento feito do homem, para enganá-lo por meio dela. Deus fez isto. Bem aqui provou isto. É para isso que ela foi feita. Uma mulher imoral é a coisa mais vil em que se pode pensar na terra. Perdoe isto, jovens damas. Ela não é nada mais do que uma lata de lixo humana. Uma exposição sexual. Isso é tudo que ela é. Uma mulher imoral. É uma lata de lixo sexual humana. Uma poluição, onde a obscenidade degradada, imunda, suja, vulgar, é recolhida por ela. Para que ela foi feita assim? Para engano. Todo pecado que já esteve na terra foi causado por uma mulher. E um analista aqui de Chicago, uma mulher escreveu esse artigo. A polícia que eles procuraram nos Estados Unidos, Estados Unidos metropolitanos, que 98% de todos os crimes que já foram cometidos, de qualquer tipo, nos Estados Unidos, houve uma mulher neles ou por detrás deles. Agora estou dizendo isto para chegar a uma coisa aqui, no final, de modo que você possa ver qual é a questão. Ela foi feita para enganar. Como ela enganou? Adão, no princípio, ao lhe dizer que o fruto era agradável. E assim por diante, para enganá-lo e tirá-lo da palavra. É assim que a igreja faz hoje, a mesma coisa. Porém, então, depois disso, ele se tornou seu dominador para dominá-la. Agora, que diferença neste dia? Neste dia de concepção, ao invés dele ser seu dominador, ela se tornou seu Deus. Certamente ela o domina. Agora, provavelmente você possa entender. Bem, posso entender bem em que tenho batido. Por sua beleza e seu controle sexual, sua forma que lhe foi dada por Satanás, o subproduto de Satanás fez. Ela é enviada a enganar os filhos de Deus. E ela pode influenciar mais deles para o inferno do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha. É exatamente isto mesmo.
Eu estou falando da imoral agora, não vocês, irmãs. Nós lhes daremos o seu lugar, lugar correto, em alguns minutos da palavra de Deus aqui. Esteve no plano de Deus desde o princípio. Então, do que está nos falando o mensageiro? Ele está nos falando isto, que a mulher fora do seu lugar, ela envia mais gente para o inferno do que qualquer outro instrumento. É a mão que o diabo mais usa. Quantos ministros já caíram? Quantos irmãos já caíram? Quantos lares já foram desfeitos? Entende? Porque uma mulher imoral, uma pessoa que não tem caráter, não tem princípio, vejamos como que ela tem beleza também. Ela tem, são lindas. Olha naquela revista Caras. Olha como hoje há uma disputa pela beleza, para ter um corpo bem formado, e como se veste, como se andam. Ela foi feita assim, dessa forma, é a vaidade, é o espírito. Mas eu quero lhe dizer, você que é uma cristã, não deva olhar para estas coisas, nem ter inveja desses tipos de pessoas. Uma atriz, por exemplo, quantos, às vezes, maridos ela já teve? Quantos homens já passou pela mão dela? Então você veja que aí está hoje o mundo sendo dominado pelo que se chama pecado sexual. É o pecado sexual. É a beleza da mulher e realmente a coisa toda tem chegado a este ponto. Agora, a mulher verdadeira, ela tem o seu lugar. Ela é chamada a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Não há uma coisa mais bela do que a verdadeira mulher no seu posto de dever, ao lado do seu marido, criando seus filhos, uma mulher que tenha caráter, que tenha princípios. Agora, o que valoriza essa mulher é justamente o contrário, é aquela que não tem princípios, não tem caráter. Entende? De forma tal, irmãos, que nós estamos vivendo em dias, e a minha preocupação é essa. Quando eu vejo irmãs querendo copiar as filhas de Jezabel, com suas pinturas, com seu modo de viver, de estilo, de vestes. Isso mostra, minha irmã, se você se deixa ser levada por isto, isso mostra que Deus nunca chegou na tua alma. Ah, mas Deus aí a palavra, isso chegou só aqui no intelecto, só na mente. Não desceu até o coração. Você ainda não nasceu de novo. Então não é um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Eu estou falando da imoral, o profeta disse. Então vamos ver bem, ele fala da coisa imoral. Entende? Mas não das irmãs, não daquela mulher verdadeira. Agora, para fazer isso hoje, qual é o Deus dos Estados Unidos? Vocês se lembram do tabernáculo anos atrás, que eu preguei sobre isso? O Deus deste dia moderno. Uma mocinha petulante sentada ali com maquiagem e o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim. Eu disse, eis o seu Deus.
É isso mesmo, ela está em todo anúncio, seminua. Ela está na rua da mesma maneira. É um instrumento de Satanás. Ao princípio, Jesus diz, está vendo? Nós vemos que é assim agora. E, ao princípio, e acerca do que ele está falando. Agora, os pagãos costumavam fazê-la um deus. Você sabia disso? Uma deusa. Certamente costumavam. Eles a faziam uma deusa, porque tinha atos sexuais em sua adoração. Eles afirmavam que ela era o Criador. Em seu ventre ela levava a semente e criava. Isso é mentira. Há somente o Criador, que é Deus. Porém, você se lembra de Paulo ali? Diana de Éfeso? A imagem de uma rocha dizia a deusa do céu lançada abaixo. Você não vê como é a adoração pagã? E nós, não sabendo disto, nós voltamos diretamente à adoração pagã. As mulheres, a criatura mais baixa da terra, adoração de mulher. Ela influencia o homem da maneira que quer. E não sabendo toda essa beleza no exterior, esse inferno no interior, Salomão disse, suas portas são as portas do inferno. Agora nós vemos claramente aqui de que Jesus falou em Apocalipse capítulo 2, verso 15, da doutrina nicolaíta, o advento dessa igreja afastando-se da palavra de Deus. Então vou parar aqui para mostrar a vocês, ressaltar o que o mensageiro está falando, da beleza da mulher, da influência da mulher hoje em dia. Entende? Elas querem direitos iguais. Não é direitos iguais, é mais do que direitos iguais. É o espírito feminista. Como uma delas disse, o que queremos dele é o dinheiro e para gastar com o que quisermos e termos a liberdade de ações. Então, esse é o espírito feminista, não é um espírito vindo de Deus. Após a queda, Deus disse ao homem, diz para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre você. Mas isso é inaceitável em nossos dias. Mas as escrituras seguem aí sendo o padrão de todo cristão, de cada cristã. Por isso você, como uma cristã, simplesmente procure ser submissa ao seu esposo. E você, esposo, proteja a sua esposa. Então, amadas irmãs, irmãos, amigas, nós vemos hoje pela televisão, por todos esses meios, quem é que ocupa a maioria do tempo ali? São elas. Entende? E que influência isto sopra sobre a nação? Nós vemos essas novelas. Isso é uma influência perniciosa. Para mim, qualquer pessoa que vive olhando isso, você está longe do novo nascimento ainda. Porque aquilo nada mais é do que o que aprende é traições, é infidelidades, é separações, é desrespeito dos filhos para com os pais. E essas novelas, o Brasil é número 1 nas novelas. Elas são exportadas para o mundo inteiro. Na África, onde estivemos por muito tempo, vocês precisam ver como tem influenciado os jovens, os casais, as famílias. E até mesmo vi um chefe de lar dizendo essas novelas têm trazido desrespeito para as famílias. Nossos filhos, nossas filhas já não respeitam mais. E você vê ali atriz, gente linda. E como é badalado tudo isso, a beleza da mulher.
elas esculpem o seu corpo de forma tal, mas lembre-se, o diabo, ele tem feito dessa maneira, porque essa é a arma que ele mais usa. O que Deus procura é o caráter. Agora os homens vão atrás, os homens têm ido atrás. E não têm tido até mesmo a posição de homem em relação ao que deveria ter. Mas você que nos ouve, analise somente isto, a péssima influência de tudo isto. Por isso eu lhe digo, minha irmã, controle sua vaidade. Eu sei que tudo tem que ter um limite. Controle a você mesmo. Eu sei que se uma mulher ela não é vaidosa, não é mulher, segundo eu vi. Mas há até um limite dentro de tudo isso. Então você se controla. Não se deixa ser levado pela enxurrada da modernidade dos dias de hoje. Procure ser bela diante de Deus. E o que Deus procura é o caráter. Então vamos aqui. Vemos claramente aqui que Jesus falou em Apocalipse 2, verso 15, da doutrina nicolaíta. O advento dessa igreja afastando-se da palavra. Também podemos ver aqui claramente esses programas vulgares, ímpios, imundos que temos na televisão, das rainhas sexuais de Hollywood. Nós podemos ver a imundície dessa cidade, como estas crianças, mocinhas, caminhando de um lado para outro da rua aqui, com roupinhas justas, requebrando-se e frio bastante para morrer de frio. Elas não sabem que isso é o diabo fazendo isso. Elas estão possuídas por um mau espírito e não sabe disto. Você não vê uma cadela fazendo isso, vê? Você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso. E é melhor que nenhum macho caminhe até ela, e é melhor que nenhum macho caminhe até ela, tampouco. Veja agora, você entende o quadro? Nós apresentaremos algo num momentinho só, querendo o Senhor. Agora você vê os nicolaítas, você vê a doutrina deles. Você vê as rainhas da adolescência, assim a chamam estas mulheres meia-nuas na rua. Era habitual de ir a algum show vulgar ao lado para se ver um striptease. Somente abra seus olhos, olhe na rua, isso é tudo que se tem de fazer agora. A coisa toda é um striptease. Certamente, para que elas fazem isto? Para atormentar, tentar. É para essa única coisa que ela pode fazê-lo. Ela faz isto porque é imunda. Ela faz isto porque é feita dessa maneira. Ela não compreende que é um instrumento nas mãos de Satanás. E isso é o que ela é. Até mesmo em nossas escolas hoje, estão ensinando atos sexuais. Nosso mundo podre de adoração de mulher, eu sei que eles não querem crer nisso. Levantam-se, cantam algum tipo de hino e assim por diante em um dia e saem com mulheres namoriscando a noite toda. Está vendo? Muito bem. Quando à vista de Deus, a palavra, ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra. Observe. É por isso que Deus a proíbe de ensinar a palavra, a sua palavra. Quer dizer, Deus proibiu da mulher pregar, ser uma pregadora, ocupar essa autoridade no púlpito. Isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 9, 2, do verso 9 ao 15, Paulo disse:
Não permito, porém, que a mulher ensine ou tenha qualquer autoridade. Está vendo? E também em 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam em silêncio, também ordena a lei. Porém, hoje, o que a igreja faz? Eles as fazem pastoras, evangelistas, quando a Bíblia completamente proíbe isto. E a Bíblia diz, como também ordena a lei, fazendo isto andar em continuidade a coisa toda. Exatamente como o Cordeiro era, ontem à noite, o único lugar de adoração sob o sangue derramado do Cordeiro. É o único lugar hoje em Cristo. A única maneira de você fazê-lo é entrando nele. Esse é o único lugar para adorar. Sempre foi dessa maneira. O único lugar para adorar é sob o sangue derramado. Deste modo, agora, nós vemos o quadro todo disto revelando-se a nós. Aí está ela. É por isso que Deus não lhe permite ensinar, não lhe permite fazer nada na igreja, exceto se sentar quietamente com a face velada. Agora, vocês conseguem ver porque eu tenho dito as coisas e feito as coisas que tenho feito, sabendo tudo isto em meu coração, irmãos e irmãs? Eu sei, irmãs, eu sou, você tem o seu lugar. Daqui a um instante, e o maravilhoso caráter que Deus pode moldar em você. Porém, estou somente tentando falar sobre o outro lado para mostrar de onde você realmente procede, do princípio. Jesus nos disse para voltar ao princípio, para descobrir isto. É isso que estamos fazendo. Agora, eu tive que tocar nos pontos principais em muito disto, e espero que vocês entendam. E vocês que estarão ouvindo esta fita, espero que entendam. Simplesmente volte, é somente para mostrar que Jesus disse, volte ao princípio e descubra. Todas as coisas, volte ao princípio, vocês podem ver hoje. Porque as pessoas, elas dizem que eu sou inimigo de mulher? Porque as pessoas dizem que eu sou inimigo de mulher? Isso está longe da verdade. Eu não sou. Eles chamam inimigo de mulher. Lembre-se, chamar Paulo de inimigo de mulher. Uma mulher ministra não faz muito disso. Você é como o velho Paulo, tudo o que ele tinha a fazer era censurar nós, mulheres. Um santo homem de Deus a quem foi permitido escrever a Bíblia, o Novo Testamento e discutir suas palavras? Ele disse, se um anjo do céu ensinar outra coisa além disto, que falei, seja anátema. Quanto mais alguma pregadora. Eles dizem que Elias era inimigo de mulher. Ele não era inimigo de mulher. De mulheres genuínas? Ele simplesmente não gostava daquelas Jezabéis. E se isso é assim, então deve ser Deus que deve ser da mesma maneira. Porque ele é a palavra que vem aos profetas. Deste modo, deve ser Deus da mesma maneira, de modo que, veja, ele conhece a criação original. Ao princípio, ele disse, ao princípio, eles eram profetas a quem a palavra vinha. E ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Você sabia disso, que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? Quantos sabiam disso? Congregação diz amém. A Bíblia ensina isto, muito bem. Foi-lhe dado um lugar no homem antes da queda, igual sobre toda a criação. Porém, após a queda, agora aqui nós mencionamos o assunto.
Porém, após a queda, ele era seu dominador. Ela tem de guardar silêncio em todos os assuntos. Agora, depois que o princípio original terminou. Jesus disse: no princípio não foi assim. Foi aí quando o tempo começou, quando Deus o fez no princípio em sua criação original. Todos que entendem, digam amém. Novamente a congregação diz amém. No princípio Deus criou somente um macho e uma fêmea. Entretanto, a mulher foi feita diferente dos animais, de todos os outros animais, para engano. Agora observe. Ao princípio não foi assim. Ela foi feita se ela tivesse permanecido em condição original, ela nunca teria estado em nenhuma queda. Porém, ela causou a queda e a interrupção que interrompeu a continuidade inteira de Deus. E lançou morte, sofrimento e tudo mais na terra. Ela foi feita dessa maneira. Agora note, após o princípio, depois que o tempo começou, lá atrás era a eternidade, cessou. Note, depois que essa queda foi causada por Eva, após a queda, houve necessidade de ser feito outro pacto. Isso é importante que você perceba que Deus sempre tem feito pactos com os homens e ele sempre quebrou. Nós vemos o pacto que Deus fez ali no Jardim do Éden e o homem quebrou. Depois Deus teve que fazer novo pacto e também foi quebrado. Agora, isto vai confundi-lo, mas vou lhe dar a escritura para provar que é a verdade. Agora, note após a queda, Jesus disse: Deus no princípio fez um de cada espécie, porém agora, após a queda, agora estamos indo além disso. O pacto era coigual, porém agora, após a queda, há outro pacto que foi feito. Agora ela não é mais dominadora com ele. Cada um tem de ter um pacto separado. Agora vejamos se isto está certo. Tomemos Gênesis capítulo 13 e verifiquemos se isto é certo. Agora, conforme prosseguimos, porque queremos estar convictos destas coisas, de que elas são ensinadas e apresentadas exatamente verdadeiras. De modo que talvez aqui mesmo nós tenhamos um tempinho, porque não estando muito distantes do fim agora, para chegar à parte final do assunto, para mostrar o porquê e o que acerca dos divórcios e assim por diante, agora em Gênesis capítulo 3, e nós começaremos agora com o verso 3, com o 13 e o verso 16. Comecemos com o versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, agora ele vai amaldiçoá-la: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa vinda através da mulher. O Messias veio para redimir. E a mulher disse, agora veja agora, aí está o pacto com a serpente. O que eles estavam todos bem anteriormente no princípio, ou antes do princípio. E a mulher disse, Deus disse para a mulher, multiplicarei grandemente as tuas dores, e a tua conceição com dor terás filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não mais coiguais, juntos em absoluto. Agora, ela virou-se isso, e ela é a dominadora. E para Adão, Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, ela, maldita seja a terra. Deus não amaldiçoa Adão agora. Maldita seja a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. E em suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. 2 pactos, agora isto encerra o princípio, do qual Jesus disse, no princípio não foi assim. Nós temos outro pacto agora, note, é outro pacto. Não há um pacto para o produto e para o subproduto. Note, a queda trouxe distúrbio, morte e toda a criatura da criação, fazendo diferença em toda a natureza. Agora notemos o que Jesus disse sobre ao princípio não foi assim. Agora, não é assim agora é após o princípio. Agora, há um duplo pacto. Então vamos deixar aqui para começarmos no próximo falando sobre estes pactos. O primeiro pacto, o homem quebrou. Eles quebraram ali no Jardim do Éden. E vemos Deus permitindo eles viverem e fazendo um novo pacto. Então, agora vamos, no próximo programa, ver após o princípio. Porque bem no princípio não havia pecado. Bem no princípio foi o que aconteceu por lá. Agora, após o princípio. Então, nós vemos, irmãos, que as coisas estão nesse pé. Mas você enche-se do Espírito Santo e Deus te guiará em tudo que você deva fazer. Nossa boa noite para todos vocês e pedimos que o Senhor vos abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.